Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade, à unidade 3, que é a Revolução Russa, que a gente já iniciou na aula, em sala de aula, presencialmente. E vamos tirar algumas dúvidas, ver qual foi o antes e o depois da Revolução Russa, qual foi os processos que isso gerou, antes e depois, quem foi que governou e qual foi o resultado disso tudo. Ok? Vamos lá. Primeiro, o fim da servidão na Rússia. A Rússia, como a gente já deu uma mesclada, uma estudada, a Rússia do século XVI ao século XX tinha uma administração política monárquica. Quer dizer, um imperador que governava e passava de pai para filho, de geração em geração. Então, que recebia o nome, esse imperador recebia o título de Cesar. Cesar é uma palavra que vem de origem romana, que equivale a imperador, significa imperador. Por que Cesar, professor? Porque foi tipo uma homenagem a um dos imperadores romanos, o imperador César. Certo? Então, Cesar, do século XVI ao século XX, os imperadores recebiam esse título, esse sinônimo de Cesar, lá na Rússia. Então, assim, o fim da servidão na Rússia aconteceu quando o governador Alexandre II, o imperador, na verdade, Alexandre II assumiu o governo na Rússia, certo? Então, o que foi que aconteceu? A Rússia era um país numeroso, tinha a população era bastante grande. O que acontece? Até o século XIX, ele era um país totalmente agrário, a economia dela era praticamente todo agrário. O que acontece? A população era muito grande e o que eles produziam não dava para manter aquela população, certo? Por quê? Porque eles usavam técnicas não tão adequadas para a produção em massa, para dar condições de alimentar toda a Rússia. E o que foi que aconteceu? Aconteceu que, com isso, a população sofria, trabalhava muitas horas durante o dia, cerca de 13, 14, até 16 horas por dia, e não tinha direito à alimentação digna, não tinha como receber, porque o que se produzia na Rússia não dava para toda a população. Cerca de 85, praticamente 90% da população passando necessidades, vivendo em áreas rurais, passando necessidades porque não tinha condições do que eles produziam manter todo mundo. E aí veio as primeiras revoluções, as primeiras revoltas, certo? O que foi que aconteceu? Alexandre II, que foi o cara que acabou com a servidão, com o trabalho civil na Rússia, ele, quando assumiu, do ano 855 ao ano 881, foi o período que ele ficou, ele criou várias reformas na Rússia, entre outras, elevar as pessoas que trabalhavam como servo a cidadão. De que forma? Fazendo com que eles deixassem de trabalhar para os grandes fazendeiros, os grandes proprietários, e se tornassem agricultores. Como foi isso? Ele fez a reforma agrária. Fez a reforma agrária, Alexandre começou a investir na questão das indústrias, das fábricas, e investir também na questão urbana, para ver se diminuía a questão da desigualdade social e melhorava a vida dos russos, certo? Mesmo assim, não conseguiu mudar essa realidade. Por quê? Porque mesmo com a industrialização, com as reformas, ele não conseguiu o objetivo tão almejado, tão esperado, que era a igualdade, melhorar a fome, os protestos, etc. e tal. E o que acontece? Acontece que mesmo fazendo a reforma agrária, essas pessoas que antes eram servos, que se tornaram cidadãos, eles continuaram a protestar, a reclamar. Por quê? Porque as terras que foram distribuídas para eles não foram suficientes. Pequenas quantidades de terra, então eles produziam em pequenas escala. E continuou praticamente a mesma coisa, certo? Então o que
acontece? Mas, mesmo assim, a Rússia teve um grande avanço nesse período, melhorou um bocadinho, certo? Com relação a antes, né? Antes dos servos se tornarem cidadãos, certo? Entrou, né, a questão das indústrias, das fábricas, as pessoas, mesmo saindo do interior, né, da área rural, indo para a área urbana trabalhar nas fábricas, eles continuavam miseráveis, né? Vivendo mal, comendo mal, morando mal e trabalhando muitas horas durante o dia. Cerca de 80% da população estava passando por dificuldades, certo? Mesmo depois das reformas feitas por Alexandre II. E o que houve? Aí surgem dois caras, né? Um chamado Karl Marx e o outro Friedrich Engels, né? Que criou, né, uma nova ideologia, uma nova ideia de sociedade que substituía, segundo eles, que queria substituir, na verdade, o capitalismo, que foi o socialismo. E eles começaram a, né, disseminar essa ideia, né, de socialismo, que a população só poderia viver melhor, só poderia viver, né, com igualdade, com direitos plenos, se eles derrubassem o capitalismo, derrubassem a monarquia. Porque a monarquia, né, como a gente sabe, a monarquia ela prevalece quem está no poder, sempre no poder. Né? Quem tem as regalias, quem tem, né, os benefícios sempre vão ter. Isso passando de pai para filho. Quem não tem condições, quem era servo, quem era pobre, sempre ia ser servo ou pobre. O filho do servo, o filho do pobre, sempre seria pobre na monarquia. E segundo Karl Marx e Friedrich Engels, né, isso mudaria com o socialismo, que era a igualdade do cidadão, né? Todo mundo ter direito a tudo, em tese, né? E aí foi quando ele escreveu a obra O Manifesto Comunista, em 1848, certo? Que nessa obra ele citava como a população, como a massa deveria fazer para, né, para ter igualdade, para derrubar a monarquia, para derrubar os poderosos e ter igualdade, certo? Deixar de ser usado como, né, massa de manobra e tal. Então aí veio as ideias que tem tudo a ver também com a questão do movimento iluminista, que era a ideia de libertação, a ideia de, né, de participação em massa, que a união faz a força, entre outras coisas, certo? E aí o que acontece? Acontece que a partir de então, com essas ideias iluministas e com essa obra, né, criada por Karl Marx e Friedrich Engels, eles começaram realmente a enxergar os seus direitos, enxergar que eles deveriam lutar por seus direitos e que se eles se rebelassem contra o sistema cairia, né? Nós sabemos que o sistema até hoje, em qualquer lugar, capitalismo, socialismo ou entre outros, monárquico, quem sustenta isso tudo é a população, a base, a maior parte. Por exemplo, um exemplo vivo é o que a gente está vivendo agora, infelizmente com essa pandemia do coronavírus, o que, é que a gente está vendo? A gente está vendo que quem é rico, né, quem tem comércio, quem tem fábrica e tal, só é rico e só é forte porque tem, né, a classe proletariada, né, os trabalhadores. Então, se os trabalhadores estão tudo parado agora, no mundo todo, não apenas no Brasil, o que acontece? Automaticamente quem é rico, quem tem fábrica, né, a classe A, né, a elite, ela está sofrendo também com essa questão. Por quê? Porque ela está deixando de ganhar dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que quem faz a elite ganhar dinheiro, quem faz, né, quem está no topo da pirâmide ganhar dinheiro, é quem está na base. E a base na época era os servos e hoje ainda são os servos, os trabalhadores, né? Trabalhadores é quem sustenta a economia. Então, os pobres é quem sustenta a economia. Era mais ou menos isso que Karl Marx e Friedrich Engels falavam na sua obra, certo? E tentava conscientizar as pessoas que se eles se rebelassem contra o sistema, já que eles estavam sendo massacrados pelo sistema, né? Imagine só, 80% da população sofrendo, enquanto 20% luxava, tinha as regalias, tinha os lucros, né? Imagine só, você produzir um produto, você trabalhar numa fábrica, produzir um produto, trabalhar lá 12, 13, 14, até 16 horas por dia, e você, no final do mês, quando receber o salário, não ter condições de, depois que pagar o aluguel, pagar a energia, pagar, né, a água, pagar o alimento, a cesta básica, não ter condições de comprar um produto daquele que você fabrica
né, para... Agora vamos falar sobre o Domingo Sangrento, Revolução de 1905. Né? A Rússia ela tem um histórico de revoluções, né? A gente vai chegar na Revolução de 1917, mas anteriormente a isso houve vários episódios, como a gente está vendo aqui, tá estudando aqui, da Rússia. Então, a Rússia, como a França, entre outros países, são países que tiveram constantes revoluções, né? E como eu já falei anteriormente, que tem engajamento, né? Tem um alinhamento com o movimento artístico, né? E social que surgiu durante o século XVIII e XIX, que foi a questão do iluminismo, né? O iluminismo que tinha ideais, né, de libertação, de igualdade, de fraternidade, que quebrou todo esse protocolo da monarquia, essa ditadura, né, da monarquia, certo? Então vamos lá. Domingo Sangrento e Revolução de 1905. O Domingo Sangrento, pessoal, foi o seguinte: isso aí já foi outro imperador, né, outro Cesar, Nicolau II, nesse período já era outro. E o que acontece? Acontece que Nicolau II, né, o imperador nesse período, ele estava governando a Rússia e ele arrumou uma região, né, que ficava no nordeste da China, certo? E aí essa região se chamava Manchúria, certo? Uma região bastante rica da China, certo? Ficava no nordeste da China. E aí começou essa guerra entre Rússia e Japão, né? O Japão era amigo, né, da China, então tomou as duas e começou essa briga entre eles aí, que foi do ano 1904 até 1905, certo? Foi o período da guerra entre Rússia e Japão, certo? O que acontece? Rússia perdeu para o Japão, né? Além de perder o território que eles queriam tomar, perdeu com relação a prejuízos financeiros, prejuízos humanos, milhares de pessoas morreram, de soldados, tanto japoneses quanto russos, mais russos. E aí o que acontece? O Domingo Sangrento, como fala aí, foi quando a população russa, continuava, na verdade, sofrendo falta de emprego, falta de alimento, uma vida digna, continuava trabalhando muitas horas, ganhando pouco nas fábricas e na área rural também. Mais uma vez se rebelaram, né? Lutaram pelos seus direitos. Logicamente com aqueles ideais iluministas lá, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, certo? Então, o que acontece? Eles foram para o passado do governo lá em São Petersburgo, né? No dia 22 de janeiro de 1905, praticamente um ano de guerra após praticamente a Rússia ter perdido a guerra para o Japão. E aí eles foram lá, né? Centenas, né, milhares de pessoas foram lá protestar e levar consigo uma proposta, né, de interesse dele, da população. O que eles queriam, né? Qual era a ideia deles? Eles queriam que o governo fizesse o quê para melhorar a vida deles, né? Com a lista de pedidos para o governo. O que acontece? Acontece que Nicolau II, que era o Cesar, né, o imperador, ele fez o seguinte: cede ele atender os líderes do protesto, né, da revolução ali, para ver qual eram as reivindicações dele. O que foi que ele fez? Autorizou o exército a, né, espancar, matar, expulsar eles de lá. Por quê? Ficou conhecido como dia 22 de janeiro de 1905, ficou considerado como Domingo Sangrento. Justamente por isso, porque o Nicolau II, que era o imperador, mandou o exército, né, botar para correr o povo e, por fim, depois dessa confusão lá, morreram centenas, milhares de pessoas nesse domingo, 22 de janeiro de 1905. Então, por isso ficou conhecido como Domingo Sangrento. E aí, foi o que aconteceu? Foi o que deu mais fôlego ainda para a população se revoltar contra o governo, né? E para contornar a situação, o que foi que Nicolau II fez? Ele, né, solicitou que a Duma, né, o parlamento russo, ele se tivesse vários representantes, né, nessa assembleia, inclusive representantes da classe, né, dos trabalhadores, da classe pobre, certo? Para quê? Para tentar manipular, tentar manter-se no poder. E nesse mesmo período, né, do século XX,
foi quando começou a surgir os primeiros partidos políticos, certo? O Partido Socialista, certo? Surgiu nesse período. O Partido Social Democrata Russo, certo? Foi criado, um dos que foi criado nesse período. E aí, mais tarde, esse partido, que era um partido, né, que queria implantar o socialismo na Rússia, os seus líderes, né, que estavam ali à frente desse partido, eles depois começaram a também não se entender. E aí o partido se dividiu em dois blocos, né? Os bolcheviques e os mencheviques, certo? Os bolcheviques, que era a maioria, né? Ele era liderado por um cara chamado Vladimir Lenin, certo? E qual a diferença dos bolcheviques e dos mencheviques? Os bolcheviques, né? Eles tinham a opinião, eles pretendiam, caso chegasse ao poder na Rússia, implantar o socialismo de forma radical, né? Como isso, professor? De forma radical. Eles queriam, por exemplo, o nosso governo agora assumiu a Rússia, então a gente vai implantar aqui o socialismo. Quem tem 3 casas, 4 casas, 2 ou 3 fazendas, vai perder, vai ficar apenas com uma e o resto fica para o governo fazer a distribuição para quem não tem nenhuma, certo? Quer dizer, ser radical, transformar do dia para a noite tudo. Você tem 2 casas, vai ficar com uma. Você tem 2 bicicletas, vai ficar com uma. Você tem 2 vacas, vai ficar apenas com uma, etc e tal. E dividir tudo, certo? Que não ia ser fácil, ia dar uma guerra civil. Então, o lado do partido, né, os bolcheviques, que era a maioria, tinha essa opinião. Quando a gente chegar no poder, a gente vai ser radical. A gente vai mudar de um dia para o outro, né, da monarquia capitalista para o socialismo como realmente deve ser, como Karl Marx e Friedrich Engels falou para a gente, ou deu a ideia para a gente, como o iluminismo, né, supõe que seja as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade. Já a outra parte do partido, né, que era os mencheviques, que era a minoria, liderado por George, ele pensava diferente. Ele pensava, o socialismo na Rússia gradativamente, né, aos poucos. Aí, por conta dessas divergências, né, de opiniões, o que aconteceu? Eles terminaram de separou o partido em 2, certo? E aí já começou a desunião por aí. Agora vamos falar sobre a Revolução de 1917, né? Já outra revolução. Para vocês verem que a Rússia, mesmo com mudanças, com reformas, né, não mudou muito, não resolveu o problema da Rússia. Então, em 1917, aconteceu uma revolução bem maior do que as anteriores, do que a anterior, que foi uma revolução armada, praticamente uma guerra civil, né, entre os cesaristas, né, quem defendia o governo do Cesar, do imperador, entre os bolcheviques, né, que era uma parte do Partido Social-Democrata Russo, era a parte radical, que queria mudar, né, de um dia para o outro da monarquia para o socialismo, e existiam os mencheviques, que fazia parte também do Partido Social-Democrata Russo, que queria implantar o socialismo gradativamente, certo? Que houve então? Houve que esses 3 lados, né, os bolcheviques, os mencheviques e os cesaristas, começaram a, né, fazer a quebra de braço. O que acontece? Praticamente uma guerra civil. Então, muita confusão, muita guerra, muita briga, né, e Rússia continuava em crise, continuava sofrendo, e principalmente a grande parte da população trabalhadora, né? E aí, com essa pressão toda, né, foi o que aconteceu. O Cesar, o imperador, renunciou, certo? Renunciou porque não aguentou tanta pressão, e quem assumiu foi o lado do Partido Democrata Russo, os mencheviques, que era a minoria, né? Que era liderado por um cara chamado Alexander, né? Esse Alexander governou por 8 meses, né, a Rússia, mudando, né, de monarquia autoritária para república liberal, né, uma república liberal. Então o que foi que houve? Aconteceu o seguinte, que nesse período de 8 meses, e por que só durou 8 meses? Alexandre, né, que fazia parte
do Partido Social Democrata Russo, que era dos mencheviques, minoria, que queria colocar gradativamente, né, o socialismo e implantar. Ele cometeu dois erros gravíssimos ao assumir o governo. Qual foi? Primeiro, né, ele deu anistia, né, perdoou os caras que foram expulsos durante a Revolução de 1905. Né, os caras que lideraram os motins, que lideraram, né, os protestos e tal, em 1905. Que por conta do cesarismo, eles foram, né, expulsos ou fugiram, pediram anistia, pediram exílio, na verdade, anistia, perdão, pediram exílio a outros países. Então, por exemplo, Vladimir Lenin, George, entre outros, vários, né? Trotsky, eles estavam em outros países porque se voltasse para a Rússia poderia ser preso ou morto durante o cesarismo, durante a monarquia, né? Quando o imperador estava no governo. Aí foi que fez Alexandre, que agora é da República Liberal. Ele disse, agora a gente vai dar anistia a todos os russos que foram expulsos durante o sistema monárquico anterior, né? Certo? E aí, meu amigo, foi um tiro no pé, como diz o outro. Quer dizer, ele libertou, trouxe, deu autoridade dos caras voltarem para a Rússia, para os caras continuarem fazendo motim, continuarem, né, protestando, continuarem incentivando a população a derrubar quem estivesse no poder. Por quê? O objetivo dos caras, do Lenin, né, do Trotsky, entre outros, do Stalin, era, na verdade, chegar ao poder, né? Chegar ao poder. Não era apenas resolver o problema da Rússia. A gente quer que todo cidadão tenha direito, né, direito a tomar café, almoçar, jantar, tenha direito a trabalhar poucas horas e ter um salário digno. Na verdade, o objetivo, como nós sabemos, infelizmente, os caras, grande parte, né, não todos, quando querem chegar no poder, eles prometem tudo e tal, que quer o bem comum da população, mas na verdade eles querem chegar ao poder. Então, foram dois erros de Alexandre. Primeiro, anistiar os que estavam, né, fora do país, que foram expulsos, que estavam corridos. E o segundo erro maior foi continuar com a Rússia na guerra, já que a Rússia era um dos líderes, né, da Primeira Guerra Mundial, certo? Porque enquanto a Rússia estava passando por uma dificuldade tremenda, né, desemprego, fome, desigualdade social, a Rússia estava metida numa guerra, da Primeira Guerra Mundial, onde ela era uma das líderes, né, que liderava um lado do confronto. E aí tudo que se tinha na Rússia, financeiro, ia para a guerra, ia para o fronte, né? Ia ser investido na questão de bélica, né? de armamento, né? Essas coisas todas. Então, isso revoltava mais ainda a população. E o que houve? Houve que os caras voltaram, como eu falei, e se organizaram, começaram a protestar, começaram a articular com a população e derrubou Alexandre do poder, certo? Ele só passou 8 meses como representante, né, como líder da República Liberal. Trotsky, ele realmente, né, convencer a população de se revoltar contra essa República Liberal, que não queria, que queria o socialismo, né, e criou um lema, né, dos protestos deles, que era paz, pão e terra, né? Os caras criaram um lema, ó, o nosso objetivo é esse, ó, paz, pão e terra, certo? E começaram a protestar e aí derrubaram o Alexandre do poder. Aí em outubro de 1917, né, eles se organizaram, os bolcheviques, né? Quem estava no poder eram os mencheviques, que estava liderado por Alexandre. E aí a Revolução de Outubro, né, com teses de abril, foi liderado por Stalin, né, e Lenin. Os caras que estavam fora do país, que voltaram porque Alexandre anistiou, perdoou e deixaram eles voltar. Então os caras derrubaram ele em outubro de 1917. Alexandre foi deposto do poder quando Lenin e Stalin organizaram, né, um aglomerado de pessoas e foram para a porta do palácio, em São Petersburgo,
todos armados, né, e depuseram ele, tiraram ele do poder e aí assumiram, certo? Assumiram, quer dizer, o Partido Comunista Radical assumiu o. E aí, quais foram as teses de Abril? Nesse mesmo dia que eles assumiram o poder, os bolcheviques, né? Os bolcheviques, que eram os radicais, a maioria. As teses de Abril eram o seguinte: primeira tese era que a Rússia assinasse um tratado com a Alemanha, né? O tratado de Brest-Stokes, é uma palavra meio estranha de falar, né? O que significa esse tratado? Esse tratado, na verdade, era uma assinatura da Rússia dizendo que estava saindo da Primeira Guerra Mundial de 1917, né? Só lembrando, a Primeira Guerra Mundial começou em 1914, foi até 18. Quer dizer, a Rússia ficou 14, 15, 16, 17, praticamente 3 anos na guerra, né? Gastando tudo e tal, e depois saiu da guerra por conta que, primeiro, o cesarista, né, saiu do poder, o imperador. Depois entrou os mencheviques, né, liderado por Alexandre, e depois entrou os bolcheviques, liderado por Lenin e Stalin, que de uma vez por todas tirou a Rússia da guerra. Então, as teses de Abril foi, a primeiro, um tratado feito entre a Rússia e a Alemanha, né, lembrando que a Rússia liderava uma das frentes, um dos lados da guerra, e a Alemanha o outro, então assinando lá que ela estava saindo da guerra e tal, e para isso, né, a Rússia tinha que abrir mão de alguma coisa. Então a Rússia, para poder sair da guerra, e a Alemanha aceitar que eles saíram, ela teve que devolver territórios, né, que eles conquistaram durante a guerra, certo? Foi devolvido alguns territórios. Então, a primeira tese foi essa, né? Foi um tratado entre a Rússia e a Alemanha saindo da guerra, e para isso a Rússia tinha que devolver os territórios conquistados durante a guerra. O segundo era a questão de as empresas, as fábricas, né, da Rússia serem todas, pertencerem todas ao governo, certo? Nada ser mais privado, ser tudo, né, do governo. A estatização, né, estatal. As estatais, quer dizer, estatais são empresas, são órgãos todos públicos, todos do governo, nada privado, certo? E outra tese, né, de Abril foi a questão da militarização, né? O que foi isso? Essa outra tese da militarização foi o seguinte: foi a questão deles, né, no primeiro dia praticamente que entraram no governo, já criaram isso tudo. Foi a questão deles criarem, né, um exército próprio da Rússia, justamente para manter-se no poder por muito tempo e não ter mais protesto, não ter mais ninguém contra eles. Stalin e Lenin, que estava governando a partir de então, certo? Que ficou conhecido como Exército Vermelho, né? Os bolcheviques criaram o Exército Vermelho. E depois, como já fala aqui o texto, o Exército Vermelho criado por quem entrou no poder agora, que foi os bolcheviques, liderado por Lenin e Stalin, né? Stalin, na verdade. Depois, os mencheviques, que estavam no poder, que foram depostos, né, que era Alexandre, foram depostos, foi o que eles fizeram? Eles se reuniram com outros liberais, né, da República Liberal e outros que não aceitavam esse governo autoritário, certo? E criaram o Exército Branco. E aí começou praticamente uma guerra civil entre oposição e situação, né? Só que com dois exércitos, o Exército Vermelho e o Exército Branco. O vermelho, né, do Partido Comunista, liderado por quem estava no poder, Lenin e Stalin. E o branco, liderado pelos bolcheviques, Alexandre e outros liberais que se juntaram aos bolcheviques, aos mencheviques, certo? Pessoal, essa foi um resumo, né, do conteúdo aqui, do que a gente já estudou, certo? Dê uma estudada no livro, veja esse vídeo, né, direitinho, essa aula. Eu vou colocar outro vídeo relacionado à aula também, para ficar mais claro, certo? Vão aqui no portal do Plural, eu vou deixar uma atividade com 8 questões para vocês, certo? Vocês vão responder aqui mesmo no sistema, e lembrando que vai ter
né, a data, né, o período de que inicia, que abre a avaliação para vocês e o período que ela termina. Quer dizer, se vocês não responderem nesse período, vai ficar sem, viu? Então, vai abrir para vocês hoje, né, segunda-feira, e sexta-feira, 7 horas da noite, mais ou menos, a atividade vai sair, né? Essa aula não, vai continuar no sistema, mas a atividade vai fechar para vocês. Então, eu tenho acesso, né? Eu sei quem respondeu, quem não respondeu, né? Pelo próprio sistema. Eu corrijo por aqui e sei quem abriu, quem viu, quem não viu. Então, vamos lá, todo mundo, atividade, 8 questões, certo? Sobre tudo que a gente falou aqui. Quem tiver alguma dúvida, vá no meu PV do WhatsApp, né, que está lá no grupo, e pergunte, professor, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, que a gente tira dúvida, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula e bons estudos!